benefícios, você já sabe. Mas e a atividade física na mulher? Continuamos nesse assunto. Vamos falar sobre isso. Por exemplo, você sabia que o corpo feminino, ao longo da vida, precisa ter uma composição corporal diferente? Já imaginou? Você sabia disso? Então, por que esse corpo feminino tem mais dificuldade, de repente, em ganhar massa muscular? O que pode ser feito? Esse e outros detalhes sobre o tema é o que iremos discutir com o Dr. Levi, que é médico do esporte e já está aqui ao meu lado para falar exatamente sobre isso. Bom dia, doutor Levi. Muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que vocês me chamarem, eu virei. E já começando a falar sobre esse mês de março, mês das mulheres, realmente achei muito pertinente o convite, porque a gente tem que dividir as fases da vida da mulher em 4. E cada fase dessa é importantíssima em termos de avaliação para atividade física. Você tem a criança, o pré-púbere, que é antes da menarca, que é a primeira menstruação. Você tem a mulher adulta, você pode ter a mulher gestante, né, a grávida, e você tem a mulher pós-menopausa, pós-última menstruação, que é o período do climatério. Então, para cada uma dessas partes, a abordagem atlética tem que ser diferente. Pronto. E nós discutiremos. Olha que maravilha. Então vamos começar. Quem tem um adolescente em casa, que está lá começando a vida, fica sempre aquela dúvida, já pode ir para a academia? Já pode começar a treinar? Qual é o momento de dar esse start? E qual a importância da atividade física nessa fase? Bom, em se tratando de crianças em geral, a Academia Americana de Pediatria, ela fala sobre a questão dos esportes competitivos. Até os 11 anos de idade, o ideal é que não se tenha uma competição fervorosa. O esporte ele tem que ser lúdico. Em se tratando da nossa pauta hoje, a natureza ela foi muito feliz no que diz respeito à composição corporal feminina. Mas existem as nuances. Por exemplo, a mulher ela é obrigada a ter um pouquinho mais de gordura para que ela tenha a menarca. Ela tem que ter pelo menos 20% de gordura corporal para que ela tenha esse start na vida adulta. Porque o que acontece? Se você extrapolar a questão da atividade física antes do momento correto, ela vai ter o que a gente pode chamar até de síndrome REDS, né, que é uma deficiência energética relacionada ao esporte, que era antigamente chamada de tríade da mulher atleta. Ó a complicação. A tríade da mulher atleta ela é composta por distúrbios alimentares, osteopenia, osteoporose, que pode levar até a fraturas, né? E a amenorreia, ou a não menstruação. É óbvio que depende, você vai ter a amenorreia primária antes dos 14 anos, ou pode ter até os 16 anos você tem que fazer um trabalho de acompanhamento com o ginecologista. E, pasmem, hoje em dia, existe até ginecologia do esporte. Eu sou amigo de duas, a Tatiane Parmigiano e a Maitá, que fez prova de título de medicina do esporte junto comigo, e sigo ela nas redes sociais, e é muito importante, porque essa questão da mulher, a atleta mulher, e hoje a gente pode falar, por exemplo, do time do CAP, porque eu sou médico do CAP, e a temporada de futebol feminino está começando. Você tem que prestar atenção até no ciclo menstrual das atletas, porque isso vai interferir. O período a tensão pré-menstrual, ela interfere bastante na performance do atleta. Você tem que saber se ela está tomando ou não algum tipo de anticoncepcional. E por aí vai, senão vai deixar eu ficar falando aqui até. Doutor, olha, ainda falando sobre esse assunto, quando chega na gravidez, está lá a mulher, foi adolescente, passou por essa fase, chegou a hora da gravidez. Como é que funciona a gravidez e a atividade física? Perfeito. A gravidez, ela, teoricamente, você vai ter que avaliar o seguinte: se a nossa paciente já era uma atleta antes, e é óbvio que ela pode continuar, qual o esporte que ela pratica? Por exemplo, os esportes mais indicados para uma mulher que nunca praticou atividade física e quer começar na gravidez, eu sei que isso é difícil, mas pode acontecer, são os esportes que têm um empuxo, os esportes aquáticos. Ela vai poder participar de natação, hidroginástica, etc. Mas, poxa, como eu já tive exemplos, pacientes praticantes de crossfit que você pratica, eu tinha uma paciente minha que ela praticou crossfit até os 9 meses de gestação, e ela ia para o shoulder press, ela
Eu só não subia na corda que eu não deixava, mas ela fazia normal. Assim, lógico que vamos guardar as devidas proporções. Se você tiver história de sangramento do primeiro trimestre, se você tiver uma placenta baixa, prévia, se você tiver uma incompetência istmo-cervical, tem que procurar um ginecologista para que ele vá avaliar a sua situação. Mas, em se tratando de medicina do esporte, a mulher gestante ela vai se beneficiar da atividade física porque ela vai deixar de ter, por exemplo, diabetes gestacional, né? É um exemplo. Olha que maravilha. Então, você aproveita, você que está assistindo, que estava aí, está gravidinha, não está treinando porque nunca treinou. Ah, estou grávida, não posso treinar agora. O doutor está aqui, você vai pedir liberação para o seu ginecologista, conversar direitinho e vai procurar a hidroginástica, uma atividade com impacto mais baixo, dentro da água. Mas o CrossFit está liberado. Para quem já faz, né? Essa fala é para quem está lá no start, parado, que nunca fez atividade física e está grávida e entende que precisa se movimentar. A opção é essa. Agora, se você já tem uma rotina de treino, já faz seu bom crossfit, vai acompanhando direitinho a gravidez e treino que segue, né não, doutor? Perfeito. É isso aí. As oscilações hormonais, como você falou a respeito da TPM, elas acontecem em todas as fases femininas. E chega lá aos 40, chega lá esse climatério, que é esse período que antecede a menopausa. O que é que a gente faz? É mais difícil ganhar massa muscular na mulher nessa fase? Ou é difícil de qualquer forma ganhar massa muscular? E aí, doutor, nessa fase do climatério, que a gente tem oscilação hormonal, mexe com o psicológico, mexe com as emoções, pode ter depressão, qual o papel da atividade física em tudo isso? Sensacional a pergunta, porque o que acontece? A mulher, ela, como todo ser humano, ela vai se beneficiar com a atividade física, mas você vai ter essa questão da menopausa após período menstrual, né? Aí você vai evoluir com o climatério. No climatério, você vai ter uma diminuição de um hormônio chamado estrógeno. E o que acontece? Através dessa diminuição, você vai ter aquelas sensações ruins de fogacho, que são os famosos esquentamentos, você vai ter a astenia, vai ficar um pouquinho mais preguiçosa e a atividade física ela vai combater justamente isso. Ela vai aumentar o nível de serotonina, ela vai aumentar o nível de dopamina, você vai ter melhoras do humor com a atividade física. Então, por incrível que pareça, a mulher que mais vai se beneficiar da atividade física é a do climatério, porque ela vai combater uma queda do hormônio estrogênio de maneira natural. Agora, o que acontece? A nossa primeira pergunta, poxa, e é mais difícil para a mulher ganhar massa magra? Infelizmente ou felizmente mas é por causa da questão hormonal. A gente pode até discutir a testosterona baixa na mulher, e são raríssimos os casos que a gente tem que fazer uma, digamos assim, uma entrada com hormônios externos na mulher, é raríssimo. São casos excepcionais, mas isso tem que ser avaliado, né? A questão da atividade física ela é tão espetacular na mulher que ela vai mexer tanto com a TPM quanto o fluxo sanguíneo menstrual. E a gente sabe que até a hemoglobina na mulher, que é a proteína que é responsável pelo carregamento de oxigênio, ela é diminuída por causa do fluxo sanguíneo menstrual da mulher. E a atividade física, você vai ter dois mecanismos de diminuir esse sangramento, que vai ser o miotônico e o trombo, a própria coagulação sanguínea, e o miotônico, que é a contração uterina, ele vai estar melhorado quando a mulher faz atividade física. Então, até o fluxo sanguíneo menstrual vai melhorar se a mulher fizer atividade física. E nunca é tarde para começar, não é isso, doutor? Em qualquer fase da vida, é a estação certa para dar o start, não é isso? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, prossigamos em treinar. Obrigada, doutor Levi, pelas suas falas tão necessárias aqui no nosso programa. Perfeito, eu que agradeço e queria parabenizar o mês de março, todas as mulheres, das quais eu falo da minha filha Ana Maria e da minha esposa Ana Patrícia. Olha só, que maravilha. E esse foi o nosso quadro Saúde em Fala Dia. da minha mãe também, Maria José, que senão ela vai me matar. Mande um alô para ela, mande que a gente não quer uma confusão na família. Mande um beijo para a mamãe, que aí depois a gente encerra o quadro. Mande aí direitinho, doutor. Ela está até lá em casa. Mãe, eu não esqueci da senhora, falei da sua neta e da sua esposa, mas para a senhora também. Pronto, mamãe, um beijo para você também. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.